Olá pessoal, eu vou iniciar uma série de vídeos ou lives, se eu conseguir fazer a transmissão aqui. Hoje não consegui, então estou gravando o vídeo, mas as futuras eu pretendo fazer lives, para fazer a leitura comentada deste livro, 100 argumentos bíblicos contra o Sola Scriptura, de Dave Armstrong. Neste livro, o autor vai demonstrar em 100 pontos como o Sola Scriptura é uma grande farsa. Ele é uma coisa que parece ser muito bonita, ele tem até uma intenção muito bonita, mas na prática ele não existe. E quando se tenta aplicar, o que acontece? Divisão e confusão. É isto que este livro vai provar ao final dos seus 100 pontos. Então vamos começar aqui com a introdução, porque primeiro ele vai colocar aí quais são as bases, né? Quais são os critérios do Sola Scriptura. Sola Scriptura, para quem não sabe, é somente a Escritura, ou somente a Bíblia. E também ou somente a Palavra de Deus, né? Como os protestantes gostam de chamar a Bíblia. E isto é uma definição que veio a partir da Revolução Protestante de 1917, feita por Lutero e colocada para frente aí por outros mais, né? Na mesma época que ele e até hoje. Esse processo nunca se interrompeu. A divisão dos cristãos continua acontecendo indefinidamente. E este é um dos princípios básicos. Somente a Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Qualquer um consegue ler a Bíblia e retirar tudo o que é necessário da Bíblia para a sua salvação. É basicamente isso. Ele vai elaborar mais aqui e conforme nós formos lendo, eu vou pausando para fazer os comentários. Introdução. O catolicismo e o protestantismo se diferem fundamentalmente no que diz respeito à autoridade. A regra de fé, a base ou padrão que os cristãos usam para determinar as práticas e doutrinas que são verdadeiras e falsas. Aqui nós já temos um ponto muito importante. Isso que o autor considera como a divisão dos cristãos, protestantes e católicos, é que a regra de fé, né, quem é que tem autoridade? No fim das contas, quem é que pode mandar? Quem é que define aquilo que você deve crer para ser um cristão? Protestantes afirmam que é só a Bíblia. A Bíblia somente ela afirma tudo o que você precisa ser para fazer, pensar, a maneira como agir, os ritos, tudo está na Bíblia. Católicos não. Católicos creem que você tem a Bíblia como revelação divina, mas que Jesus, ao fundar a sua igreja, deixou pessoas responsáveis por, primeiro, pela tradição oral, pregar aquilo que ele ensinou de maneira oral, porque não havia imprensa na época, papel era caríssimo, copiar qualquer coisa era muito difícil. Então, a tradição oral, que é a pregação oral, veio em primeiro lugar. Foi deixada por Cristo. Então, nós já temos aí a tradição também como fonte de autoridade. Porque aquilo que foi pregado de maneira oral pelos apóstolos e pelos seus descendentes, se não tiver autoridade, não pode ser colocado em papel. Entende? É uma questão de lógica. Eu vou trabalhar bastante com a lógica aqui. Se você me diz que apóstolos e seus bispos sucessores não têm a mesma autoridade que a Escritura, sendo que foram estes que produziram a Escritura, baseado em parte do que eles pregaram, se você me diz que a pregação oral deles não tem a mesma autoridade, então a Bíblia também não tem autoridade. Nada teria autoridade. Mas além da tradição oral, nós também temos o magistério, que é exatamente um conjunto religioso onde o Papa
está ali como líder máximo, e foi assim desde a época dos apóstolos, quando Jesus nomeia Pedro como primeiro papa, como aquele que vai ser o responsável por fundar a sua igreja e por apacentar as suas ovelhas. Desde aquela época, nós temos já um magistério. São eles que definem o que é regra de fé e moral. É para isso que serve o magistério. E nós vamos ver que na prática os protestantes também têm isso. Eles só não admitem. Por quê? Porque senão eles teriam que admitir que não é somente a Escritura que tem autoridade, e aí teriam que começar a se questionar. Questionar muitos pontos que eles acreditam, e como vários que têm se convertido ao catolicismo, é exatamente através destes questionamentos. Peraí, se não é só a Bíblia que tem autoridade final, então tem alguma coisa errada aí, né? Mentiram para mim, alguém mentiu para mim. E aí começam a investigar, começam a ler por dedução lógica, e por estudo por dedução lógica, e é claro, pela ação do Espírito Santo, guiando aquelas pessoas, mostrando materiais, né, que ela vai pesquisar, colocando pessoas, padres iluminados, padres santos ali, que vão colocando religiosos na vida destas pessoas, nós temos muitas pessoas se convertendo, voltando para a Santa Igreja. Nós temos vários católicos que foram para as denominações protestantes e, exatamente por se esbarrar em situações como essa, da autoridade, o questionamento da autoridade, muitos deles, peraí, então tem alguma coisa errada. Se eu estou lendo a Bíblia, mas o pastor está dando uma interpretação completamente contrária à minha, qual é a verdadeira? Teoricamente seria a dele, porque ele é o pastor desta igreja. Então, se ele é o pastor desta igreja, ele deve definir regras de fé e moral. Mas se ele fizer isso, ele está tendo autoridade equivalente à da Bíblia. E aí você já joga o Sola Escritura no lixo. Jogando o Sola Escritura no lixo, a base fundamental do protestantismo todo também vai para o lixo. E aí você tem que começar a pesquisar para ver, tem alguma coisa errada aqui. Mas vamos voltar aqui para o livro. O protestantismo tende a haver uma ruptura entre a pura palavra de Deus, na Bíblia, e o que a Igreja Católica chama de sagrada tradição, que os protestantes consideram como algo corrompido pelas tradições de homens. Tem até a citação aqui, se você quiser conferir aí depois, de Mateus 15, versos 3 a 6, e Marcos 7, versos 8 a 13, onde Jesus, acusando ali os fariseus, ele fala sobre as tradições, né, que os fariseus seguem, usam as tradições como desculpa para não ser caridosos com seus próprios pais. E Jesus condena os atos deles, chamando aquilo de tradição. Mas aí nós vamos ter um pequeno problema, né? Porque a palavra tradição ela não tem só um significado. E aí nós vamos pensar, tradições de homens, o magistério é formado por homens. E é esse magistério que traz a sagrada tradição desde os primórdios. Então, se é formado por homens, automaticamente é corrompido. Bom, essa lógica é falsa. Isso é um falso argumento. Por quê? O próprio Jesus se fez homem. Ele também era um homem. Então você não pode dizer que tudo que é feito pelo homem é corrompido e mau. Segundo, Jesus, claro, tem a sua natureza divina também. Então vamos partir para os apóstolos. Os apóstolos receberam toda a doutrina, toda a regra de fé e moral diretamente da boca de Cristo. E eles transmitiram toda esta tradição de maneira oral também,
antes de começarem a escrever suas cartas, os evangelhos e tudo mais. Eles não eram homens? Eram ETs? E aquilo que eles pregaram era falso pelo fato de serem homens? E os seus discípulos, os bispos que eles nomearam para as diversas igrejas, bispos missionários, que foram pregando de acordo com o que os apóstolos os ensinavam, também eram homens. Então aquilo também foi corrompido? Entende? Então, pegar a palavra tradição, isolá-la e colocar como se qualquer tradição fosse uma coisa corrompida é um falso argumento. Mas vamos continuar com a leitura do texto, que isso vai ficando mais claro. Para o protestantismo, somente a Escritura é fonte e regra para a fé cristã. Ela é a única autoridade infalível, suficiente por si mesma para uma exposição completa do cristianismo e para a obtenção da salvação. Isso é o que sola Escritura significa. Então, para você que ainda não sabe exatamente o que é o sola Escritura, é isso aqui. Eles afirmam que somente a Escritura é fonte e regra para a fé cristã. Nada mais. Nada daquilo que foram passado pelos apóstolos de maneira oral não é válido. Nada daquilo que os seus sucessores passaram para frente não é válido. Não tem autoridade alguma. A Bíblia é a única autoridade infalível. E só aqui nós já poderíamos até nós poderíamos parar de gravar qualquer outra coisa posterior. Porque se nós pegarmos a lógica, fazendo uma análise lógica deste parágrafo, não só deste parágrafo, desse trecho, né, porque ele está dentro de um parágrafo, mas se nós fizermos a análise lógica disso aqui, nós veremos que há um problema muito grande. A Bíblia não se escreveu sozinha. Tudo o que está escrito ali são relatos daquilo que os apóstolos viveram, do que eles pregaram. E se nós pegarmos as cartas de Paulo, as outras cartas também, mas as cartas de Paulo, todas, elas pressupõem que ele está falando com pessoas com quem ele já teve contato anterior. Então é aquela história, a primeira carta de Paulo não é a primeira carta. Né? Se nós considerarmos só o sola Escritura, a primeira carta de Paulo ela vai ter um problema ali. Ué, mas espera aí, você tá falando para um público? Como assim? Falando o quê? Cadê o texto prévio? Baseado em que você está falando isso? Você pode pegar aí, pegue todas as cartas de Paulo, comece a ler, pega ali no início, ele sempre está ou exortando alguém, ou ele está avisando para aquelas pessoas, olha, vocês estão corrompendo o que foi ensinado para vocês. Ué, mas se vocês estão corrompendo o que foi ensinado, aquilo que Paulo ensinou, mas ele não registrou em cartas prévias, ou cartas estas que se perderam, não é válido? Não tem autoridade? Entende qual o buraco que isso gera? Alguém que escreveu aquelas cartas e que posteriormente foram colocadas na Bíblia por alguém também, por homens também, tem que ter autoridade infalível naquilo que eles estão pregando e fazendo, como regra de fé e moral. Não dá para ser só o livro, porque o livro sequer existia. É uma coisa muito básica. Eu, vejo isso como uma regra muito simples. É uma questão lógica muito simples. Vamos continuar aqui, ó. No catolicismo, pelo contrário, as escrituras e a tradição, verdades cristãs reveladas e transmitidas fora das escrituras, são duas fontes de uma mesma nascente, a revelação divina.
Se a separarmos, a revelação estará incompleta. Certo? Aí é onde a gente vem complementar a lógica do que eu tinha falado antes. De fato, se você pega um livro que você diz que tem autoridade infalível, mas não considera quem definiu quais livros estariam neste conjunto de livros que se chamaria Bíblia posteriormente, e se você nega que aqueles que pregaram, aqueles que escreveram aqueles livros, pregaram sobre aquele conteúdo e sobre mais coisas que foram ensinadas, você tem que admitir que eles têm autoridade igual. Porque senão não há confiança no que está escrito no livro. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas eu hoje, em 2024, quando abro a Bíblia, o Espírito Santo me confirma que estes são os livros que deveriam estar na Bíblia. Como é que eu posso confiar na sua palavra? Afinal de contas, você também é um homem. Se você está me dizendo isso, você é infalível? E vamos lá, 30 mil denominações no Brasil, ou mais. Nós temos, às vezes, uma Assembleia de Deus em frente a outra em uma mesma rua. Ambos afirmando que são inspirados por Deus, são inspirados pelo Espírito Santo. Aí, todos eles usam os mesmos livros do Antigo e Novo Testamento. E isso casa perfeitamente. As Bíblias dos dois têm os mesmos livros. Eles afirmam que sabem que são aqueles livros porque foram inspirados pelo Espírito Santo, ok? Mas, e as interpretações? Por que há mais de 30 mil denominações, onde uma diz que o batismo infantil é válido e o outro não? Ambos usando a mesma Bíblia. Como isto é possível? E ambos dizendo que estão afirmando aquilo porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nós teremos um problema. Ou, número 1, o Espírito Santo é esquizofrênico. Desculpe a palavra pesada, mas esta seria, né? Este seria o caso se ele inspirasse para cada um coisas diferentes, o que não existe, logicamente não existe. Ou o Espírito Santo estaria fazendo testes. Eu não sei qual é a igreja verdadeira, eu estou ainda vendo qual que vai dar certo, qual que não vai dar, então eu vou fazer aqui um teste, eu vou inspirar aqui o seu Joãozinho para que ele alugue uma garagem e comece a pregar ali com aqueles livros, e aí lá eu vou inspirá-lo para que ele batize crianças só até os 6 meses. Depois disso, eu vou inspirá-lo para que só possa batizar novamente com 12 anos de idade. E vou mostrar quais os trechos na Bíblia que ele pode usar para justificar aquilo. Isso também é loucura. Entende o outro problema que o Sola Escritura gera? Você cria um problema diretamente com o Espírito Santo. Porque ao afirmar que os livros que ali estão não foram definidos por uma autoridade, a autoridade da Igreja Católica não existe, quando nos concílios aqueles livros foram definidos após muita discussão, se você afirma que aquilo ali não tem validade, não tem autoridade, que hoje, em 2024, você sabe que os livros que estão na Bíblia protestante são verdadeiros porque foram inspirados pelo Espírito Santo, você vai gerar uma série de complicações. Porque era para ter uma unidade, era para existir hoje somente uma igreja protestante verdadeira. E o que há é uma série de buracos, uma série de sucessões ilógicas, onde você tem um argumento final
e vai se construindo argumentos muitas vezes contraditórios para chegar nesta meta, que é muitas vezes subjetiva, de dizer que não, eu batizo crianças porque eu fui inspirado pelo Espírito Santo. E a outra Assembleia de Deus na frente, não, eu não batizo crianças porque eu fui inspirado pelo Espírito Santo. Alguém aí está mentindo. Ou alguém aí está sendo enganado e não se deu conta ainda de que está sendo enganado. Vamos continuar aqui. Frequentemente as Escrituras fazem referência ao conceito de tradição ou tradições, um corpo de conhecimento ou doutrina já existente e maior do que a própria Escritura. Por exemplo, Atos 17, de 11 a 13, versos 11 a 13. Ora, estes judeus eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, prescrutando cada dia as Escrituras, para ver se as coisas eram mesmo assim. Quando, porém, os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia tinha sido anunciada por Paulo a palavra de Deus, para lá igualmente se dirigiram, para agitarem e perturbarem a multidão. Neste contexto, o termo palavra ou palavra de Deus claramente não é a Escritura escrita, pois a Escritura é a ela comparada. É antes disso a pregação apostólica, que é sinônimo de tradição sagrada. Toda tradição verdadeira, como a pregação que é examinada na passagem acima, está em harmonia com a Escritura. Este é o ensino bíblico e católico. Entende? Olha, e esse trecho aqui, para você que adora o Sola Escritura, tá na sua Bíblia também. Porque todos os livros do Novo Testamento definidos pela Igreja Católica permanecem na sua Bíblia protestante, né? Então, se você pegar lá Atos 17, versos 11 a 13, você vai ver que palavra de Deus não se limita à Escritura. Porque aqui mesmo ele vem dizendo, prescrutando cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Espera aí, mas não existia Novo Testamento? Não existia Bíblia embaixo do braço? Então, como é que eles poderiam prescrutar as Escrituras? Claro, era o Antigo Testamento, logicamente. Mas se era o Antigo Testamento, e vocês chamam a Bíblia de Palavra de Deus, incluindo o Novo Testamento, a Palavra de Deus nessa época estava incompleta? Não faz sentido, né? Voltando aqui para o texto, tinha sido anunciada por Paulo, no trecho ainda de Atos, né? Tinha sido anunciada por Paulo a palavra de Deus. Então Paulo andava com vários rolos do Antigo Testamento nas costas, dentro de uma mochila, e retirava aqueles pergaminhos e ia lendo. Mas onde é que estão ali, naqueles pergaminhos, o Evangelho? Não estão. O Evangelho era pregado de maneira oral. E isso é chamado de palavra de Deus aqui. E de maneira muito coerente e muito acertada. Por quê? Deus não se limita a um conjunto de livros. A Bíblia é inspirada por Deus, sim. Mas Deus não se limita a estes livros. O próprio Evangelho nos diz que Jesus ensinou muitas coisas que não foram escritas, porque se fossem escritas não caberiam em todos os livros do mundo. E estas coisas que Jesus ensinou e não foram escritas, não tinham autoridade? Jesus não tinha autoridade? Jesus era Deus, é Deus. E ele é só do tamanho da Bíblia? Apenas o que está na Bíblia é aquilo que representa Deus? Percebe que aí nós temos outro problema? Reduzir a figura de Cristo, a figura do Deus poderoso, a um conjunto de livros, por melhores que eles sejam, por mais inspirados que eles sejam,
por toda a autoridade que tenham, nós temos um problema aí. Se você segue o solo escritura, claro. Porque qual é o ensino bíblico e católico? A tradição sagrada, que inclui a revelação bíblica, mais a revelação extra-bíblica. Aquilo que Jesus ensinou e que não foi registrado. E que, por consequência, também foi ensinado por seus discípulos e pelos discípulos dos discípulos. Esta é a autoridade da igreja. E aí é onde nós temos o magistério. Todos eles com a mesma autoridade. Autoridades similares, equivalentes. Porque senão um anularia o outro. A escritura não tem como existir sozinha. Inclusive, o magistério e a tradição oral, vamos supor que não houvesse nada registrado. Os apóstolos não registraram nada, Jesus não mandou que eles não registrassem nada por escrito e que eles só pregassem e passassem a tradição oral. Tudo aquilo que Jesus ensinou fosse transmitido de maneira oral. Então, aquilo que Jesus ensinou, se não tivesse sido registrado na Bíblia, não teria autoridade? Percebe o problema? Vamos continuar com a leitura. Outros termos, além de palavra de Deus, são utilizados na Bíblia para se referirem à tradição apostólica, como a fé, em Efésios 4, verso 13, por exemplo, a verdade, em Romanos 2, verso 8, o mandamento, em Marcos 7, verso 8, a doutrina, em Romanos 16, verso 17, e a mensagem, em 1 Coríntios 2, verso 4. Os dados bíblicos sobre esse ponto são impressionantes. Uma definição católica concisa acerca da tradição sagrada é encontrada nos decretos do Concílio Vaticano I, ocorrido em 1870, na Constituição Dogmática sobre a Fé Católica. Então, o que ele disse aqui neste parágrafo? Existem outras palavras que o significado delas, quando olhado dentro do contexto em que foram escritas, também significam tradição apostólica, que é sinônimo de tradição oral. Sinônimo de tradição extra-bíblica. Daquilo que foi passado dos apóstolos para os seus discípulos e assim por diante, até chegar nos dias de hoje. A patrística, quando você começa a ler a patrística, que são exatamente os escritos destes primeiros bispos da igreja, dos primeiros diáconos da igreja, escritos no momento em que ainda não existia o cânon bíblico definido, o Novo Testamento não estava definido ainda, e você já vê ali as tradições sendo seguidas pelos cristãos. A Bíblia demora mais de 300 anos para, depois de escrita, ser discutida para definir quais livros eram inspirados ou não. E antes disso, estava todo mundo na confusão? Porque só tinha tradição oral. O Antigo Testamento tinha suas limitações. O Evangelho não está no Antigo Testamento. Você tem referências do Evangelho, mas o Evangelho em si não está no Antigo Testamento. E aí, o Evangelho pregado durante esses 300 anos não tem validade? Não tem autoridade? As pessoas que passaram estas verdades de fé não têm autoridade? Então, como é que eles têm autoridade para escrever aquilo que eles pregavam? Ou você também pode estar afirmando que os apóstolos eram duas caras? Eles pregavam uma coisa e escreviam outra?
Entende? Porque se você fala, não, somente Escritura, aquilo que eles pregaram não vale. Então aquilo que eles pregaram é totalmente contrário ao que está na Escritura. Não, nem uma coisa nem outra. Na verdade, as duas coisas, né? O que eles falavam era verdadeiro e o que eles escreveram também. Porque parte do que eles pregaram foi escrita, registrado nestas cartas. Vamos ler agora aqui o trecho da Constituição Dogmática sobre a Fé Católica que ele colocou no livro. Esta revelação sobrenatural, porém, segundo a doutrina da Igreja Universal, definida pelo Concílio Tridentino, está contida nos livros e nas tradições não escritas, que recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo, ou que transmitidas como que de mão em mão pelos próprios apóstolos, sob a inspiração do Espírito Santo, chegaram até nós. Percebe? Só neste parágrafo aqui você consegue entender aquilo que a Igreja Católica defende. Como que passado de mão em mão pelos próprios apóstolos. Imagine ainda, vamos imaginar aqui o seguinte, né? Quando os apóstolos começaram as suas pregações, a igreja era martirizada. Dentro do Império Romano, todos eles estavam inseridos no Império Romano, sendo perseguidos, tendo que se esconder. Se esconder dos romanos e dos judeus. Eles eram perseguidos. Então, se houvesse, ainda que houvesse naquela época, recursos tecnológicos suficientes para eles escreverem aquilo que Jesus fez, eles não conseguiriam andar com estas coisas. Porque seriam itens, objetos de delação. O que eles tinham escritos eram pequenas coisas, aquilo que era essencial. O restante era oral. Eram palavras que foram passadas como que de mão em mão. E se não estavam registradas no papel, como é que estas coisas permaneceram intactas a ponto de posteriormente serem registradas no papel? Ação do Espírito Santo. Se é ação do Espírito Santo, como você pode me dizer que não há autoridade na tradição apostólica? E quando eu digo tradição apostólica, inclui os apóstolos e aqueles que eles ungiram, que eles colocaram as mãos sobre suas cabeças para dizer: você é o meu sucessor. Estou te dando a autoridade que Jesus me deu para que você também pregue, para que você também ensine, para que você também realize os sacramentos, para que você também nomeie novos discípulos, para que você nomeie novos bispos quando necessário. Isso não é autoridade? Claro que é autoridade. Só pode ser autoridade. E como diz aqui o trecho da Constituição Dogmática, inspirada pelo Espírito Santo. Porque senão nós não teríamos certeza que aqueles escritos, aquilo que está no papel, é verdadeiro. Então, da mesma maneira que hoje você afirma que o Espírito Santo te inspira para ler determinados trechos da Bíblia e dar determinadas interpretações, por que é que estes homens não poderiam ser inspirados? Você é muito especial? Jesus deixou ali a sua igreja abandonada, descumpriu a promessa dele de que as portas do inferno nunca prevaleceriam e de que ele estaria todos os dias com os apóstolos e com a igreja? Ele descumpriu essa promessa? É lógico que não. Então, alguma coisa está errada. Ou a igreja tem autoridade para fazer e afirmar o que afirma, ou não, e
você está errado. Aquilo que você acredita ser uma inspiração divina é confusão demoníaca para te separar da única e verdadeira igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E veja se não é um ardil satânico muito relevante, porque ele te afasta dos sacramentos também deixados por Cristo, que é o caminho ordinário e seguro para que você se mantenha em estado de graça, se mantenha em amizade com Cristo. Quando você sai da Igreja Católica e abandona estes sacramentos para trás, afirmando que você é independente e que apenas a Bíblia é a autoridade final, você está dizendo que é a sua interpretação da Bíblia. É aquilo que você entende da Bíblia. E não o que a Bíblia diz de fato. Porque, como diz na carta de Pedro, nenhuma profecia é de interpretação individual. Se ele afirma isso, é porque existe a necessidade de um magistério. Bom, vamos continuar aqui, porque o próprio autor afirma o seguinte, ó. Existem muitas complexidades e nuances envolvidas nessa discussão acerca da autoridade cristã, que se tornarão mais aparentes à medida que nos aprofundarmos no tema. Católicos e protestantes se desentendem há séculos. No entanto, embora existam diferenças profundas, há também mais coisas em comum do que se possa suspeitar. É verdade, existem muitas coisas em comum, só que você tem muitos protestantes e também católicos, que não têm a mínima vontade de estudar, de ir atrás da informação, de ver que pontos são esses, de saber o que a doutrina, no que a doutrina está errada. É muito mais fácil para um protestante ficar xingando o católico, de idólatra, de doutrinador ou de coisas mais, ao invés de investigar. Quando nós, católicos, recebemos a ofensa de que vocês inventaram a missa. A missa foi inventada pela igreja. Do jeito que é hoje, ela nunca existiu. Aí você pega os escritos dos primeiros católicos, você pega os primeiros livros da patrística e fala, olha, está aqui. A missa, o cerne da missa exatamente igual ao que nós fazemos hoje. Você só precisa pegar e ler. Não, sola escritura. Se não está na Bíblia, não tem autoridade. Vamos aqui continuar na leitura. Antes de prosseguir, gostaria de verificar as definições anteriores do sola escritura, citando 3 de seus defensores protestantes contemporâneos. Norman Geisler, um proeminente apologista protestante que publicou vários livros, define o seguinte. Por sola escritura, os protestantes ortodoxos designam que somente as escrituras são a fonte primária e absoluta de autoridade, o tribunal final de apelação para toda a doutrina e prática, fé e moral. Aqui eu vou parar um pouco, já para a gente comentar esta frase. O tribunal final de apelação. Isso aqui é de uma falta de lógica gigantesca. Uma falta de lógica gigantesca. Como é que você pode me dizer que a Bíblia é o tribunal final de apelação quando 2 irmãos de uma mesma denominação discordam 180 graus de um ponto que está de um ponto da doutrina e eles utilizam a Bíblia e diversos de seus versículos para justificar os seus pontos. E vamos supor que todos eles seguindo aqueles versículos muito bem embasados, tá? Muito bem ali seguros do que estão falando. E nenhum deles afirma que o outro está certo, porque ele está defendendo a doutrina que ele acredita. Se é o sola escritura, se
como o Geisler afirma, a Bíblia é o tribunal final de apelação, quem é que vai estar certo? A gente volta para aquela história lá, o Espírito Santo está fazendo testes? Não, os dois estão certos. Não, eu vou ver ainda quem está certo. Lá no futuro, no juízo final, a gente... não, você estava mais certo, o outro ali... Não, a doutrina só existe uma. Uma doutrina verdadeira e uma corrupção da doutrina. Então a Bíblia não pode ser o tribunal final de apelação. Alguém terá que ser. Ah, mas aí os dois vão lá, se reúnem e perguntam para o pastor. Ah, então a autoridade final é o pastor. E aí você vai ter que admitir que há sim um magistério naquela denominação. Há sim um papa naquela denominação, que vai definir pelos dois o que é regra de fé e moral. Ainda que ele concorde com um dos dois. Doutrina não é uma questão única e exclusivamente de democracia. A maioria concorda, então essa é a doutrina verdadeira? Não. A doutrina é uma só. E aí qual é o outro caso, que é o que geralmente acontece? Cada um sai para o seu lado e funda uma nova denominação protestante, afirmando que foi inspirado pelo Espírito Santo a defender o exato oposto que o seu oponente de debate. Percebe? O Espírito Santo ele não vai causar desunião. Ele vai inspirar uma sã doutrina apenas. Aí o pessoal vai dizer assim, não, mas aí a inspiração é verdadeira, mas o homem é quem deturpa, ele não entende. Como assim? Como o homem não entende? Eu concordo com você. É necessário que haja homens inspirados para definir, dar a palavra final. Um magistério? Mas aí você está defendendo a posição católica, seja bem-vindo ao catolicismo. Procure um padre e veja como é necessário para que você se torne um católico. Porque se você ficar repetindo novamente que o tribunal final de apelação é a Escritura, você vai ter um problema grande, né? Porque primeiro a Bíblia não fala. Você chega lá com uma dúvida, ela não é um oráculo, que vai levitar e responder a sua pergunta. Então, se você está me dizendo que, não, mas é porque a interpretação do outro foi falha, e a sua? Compreende no buraco que você está se metendo? Você está sendo sempre juiz, você é sempre o juiz. Não, a Bíblia concordou comigo, então ela só pode estar certa, porque eu sou muito bom. Continuar aqui na definição do Geisler, né? É importante repetir que os católicos frequentemente interpretam mal o princípio protestante de sola escritura, como sendo algo que exclui qualquer verdade fora da Bíblia. Isso, é claro, não é verdade. O que os protestantes definem por sola escritura é que somente a Bíblia é a autoridade escrita infalível para a fé e a moral. Beleza, vamos aqui então pegar algumas partes do que ele falou. Alguns católicos interpretam mal o princípio protestante de sola escritura, como sendo algo que exclui qualquer verdade fora da Bíblia. Bom, se tem católicos que fazem isso, podem ter. Mas isso aqui é uma questão de lógica também. Quando você vai falar de celular, o celular não está escrito na Bíblia. Não tem um manual sobre celular na Bíblia. Então é lógico que os protestantes usam o celular. Leem manuais de instrução para operação de objetos, percebem as coisas com seus sentidos. É lógico que qualquer pessoa razoável entende que existem verdades fora da Bíblia. Mas aqui ele volta a falar, né, que a Bíblia é a autoridade escrita infalível para a fé e a moral. E nós já vimos que não pode ser. Porque a Bíblia não manifesta a si mesmo, sozinha. Ela não tira dúvidas. Ela não resolve embates de dois irmãos de uma mesma denominação por si só. Isso é impossível.
Alguém tem que trazer ali a verdade para eles. Um magistério que tem que trazer a verdade para eles. Ou um falso magistério, aquilo que eles defendem como magistério, que vai trazer para eles também uma falsa verdade, uma mentira, né? Ou uma meia-verdade. Entende a importância de se ter uma autoridade fora da Bíblia? Vamos lá. Voltando para o texto. A Escritura é a autoridade escrita suficiente e derradeira de Deus. Quanto à suficiência, a Bíblia. Nada mais, nada menos e nada além. É tudo o que é necessário para a fé e a prática. A Bíblia é clara, cristalina. Olha lá. Vamos parar aqui de novo. A Bíblia é a autoridade escrita infalível para a fé e a moral. A autoridade escrita é mesmo? Aqui ele acertou muito bem. A Bíblia é a autoridade escrita infalível. Mas ela não é a única autoridade. Aí ele coloca aqui também, ó, que a Bíblia é suficiente. Nada mais, nada menos e nada além. Mas espera aí, na própria Bíblia está escrito que Jesus ensinou coisas que não estão registradas na Bíblia. Deus é muito maior do que a Bíblia. Então não tem como a Bíblia ser suficiente. Porque nós estamos à procura de Jesus Cristo. Quem derramou seu sangue por nós na cruz foi Jesus Cristo, e não a Bíblia. A Bíblia apresenta trechos. São trechos da revelação de Cristo. Trechos daquilo que é Deus. E não sua totalidade. E também existem coisas fora da Bíblia que têm autoridade equivalente à Bíblia. Ó, vamos voltar aqui para o que ele está dizendo. Ó. A Bíblia é clara, cristalina. A clareza das Escrituras não significa que tudo na Bíblia é perfeitamente claro, mas sim que os ensinamentos essenciais o são. Espera aí. Como é que a Bíblia pode ser clara, mas ter coisas dentro dela que não são claras? Uma coisa anula a outra. Então, a Bíblia tem coisas em que ela é clara, tem coisas em que ela não é clara. Podemos concordar aí, logicamente. Mas e as coisas que não são claras? Quem é que vai trazer à luz a estes trechos que não são claros? Voltamos à questão do magistério aí. Se o magistério não tem autoridade, então estes trechos que não são claros vão ficar sem clareza para sempre, para nós humanos. Nós vamos ter que esperar. Então eles nem deveriam estar na Bíblia, né? Para quê? Se está ali, você não entende. Não, mas aí eles vão falar assim, não, nós podemos abrir um debate. Sim, mas se vocês abrirem um debate, automaticamente já se torna um magistério. E se vocês chegarem a conclusões, interpretando estes trechos obscuros da Bíblia, e resolverem bater o martelo, vamos supor aqui que 3 presbiterianos estão lá discutindo sobre a Bíblia e tal, e os 3 concordam, chegam a um veredito lá do trecho obscuro e batem o martelo. Vamos apresentar isso para o restante. 3 pastores lá do presbiterianos, vamos apresentar agora para as nossas ovelhas. Ué, as suas ovelhas não chegaram a essa conclusão. Foram vocês. Automaticamente vocês são o magistério das ovelhas de vocês. Correto? Ainda que vocês não se chamem de magistério. Perceba aí que há um detalhe é uma linha tênue. Porque não se chamar de magistério não quer dizer que você não exerce essa função. E aqui nós temos a frase mais impactante, que é o seguinte:
as escrituras não significa que tudo na Bíblia é perfeitamente claro, mas sim que os ensinamentos essenciais o são. Ensinamentos essenciais? Quem define o que é ensinamento essencial e quem define o que não é essencial? Quer um exemplo mais essencial do que o batismo? O próprio Jesus disse que quem não for batizado não terá salvação. E você tem duas denominações protestantes, muitas delas com o mesmo título, Assembleia de Deus XYZ e Assembleia de Deus ABC, uma ao lado da outra, em que uma batiza criança e a outra não. O batismo não é essencial? O que é mais essencial do que o batismo dentro da doutrina? Quem crer, ou seja, quem tiver fé, será salvo. Ué, e se a outra denominação ali quiser dizer que não, a fé não é necessária? Embora isso esteja escrito expressamente na Bíblia. Quem é que vai definir o que é essencial ou não? Senão um magistério autoritativo. Um magistério com a autoridade para fazer aquilo? Perceba que esta definição, quando você pega aquilo que eu falei, né? Quando você pega o sola escritura isoladamente, parece uma coisa linda. Nossa, somente a Bíblia, vamos seguir a Bíblia e tal. Mas perceba que há uma armadilha nisso. Porque um livro ele não é autoexplicativo em tudo que ele apresenta. Ele vai precisar de pessoas capacitadas, pessoas ordenadas, inspiradas pelo Espírito Santo, pessoas que receberam o munus, a autoridade apostólica de geração em geração, para fazer aquelas interpretações, para tirar aquelas dúvidas. Não só isso, nós continuamos vivendo, a igreja continua vivendo. Surgem necessidades e coisas que não existiam antigamente. Quem é que vai olhar estas novidades à luz das Escrituras, se não um magistério? Um exemplo cabal anticoncepcional. Todas as denominações, e infelizmente até dentro da Igreja Católica, o anticoncepcional entrou como se fosse uma coisa normal. Os fiéis utilizam como se fosse uma coisa normal. E aí eu já ouvi de protestantes, não, mas na Bíblia não tem dizendo que você não pode usar anticoncepcional. Ué, então tem que estar escrito a palavra lá, anticoncepcional? Mas se você for pegar pelo lado do sola escritura, ele tem razão. Se não está escrito lá, não existe um magistério e só a Bíblia tem autoridade, quem é que vai dizer para você que pode usar ou não? Até mais ou menos 100 anos atrás, todos os protestantes eram contrários aos anticoncepcionais. Depois, influenciados pelos movimentos de esquerda da revolução sexual, passaram a usar isso naturalmente. Por quê? Leram a Bíblia, não está proibindo, está tudo certo. Eu não tenho magistério, não reconheço o magistério, mas na Igreja Católica não. Ainda que você tenha fiéis em pecado usando o anticoncepcional, a doutrina da Igreja, definida por um magistério autoritativo, segue a tradição de 2000 anos. E aí utiliza as Escrituras, que também foram inspiradas, para definir. Não, você não pode usar anticoncepcional e dá a explicação baseado no que está na Escritura, que muitas vezes não estará explícito, baseado na tradição da Igreja e baseado na inspiração do Espírito Santo, para dar aquela definição. Perceba a importância gigantesca que tem o magistério. Mas vamos continuar, que ele ainda apresenta mais coisas aqui. Isso não quer dizer que os protestantes... Não. Um pouquinho antes. Popularmente falando, na Bíblia as coisas principais são as coisas simples. E as coisas simples são as principais.
Acabei de provar que não é assim. Isso não quer dizer que os protestantes não recorram aos padres e aos primeiros concílios. Vamos ter que parar aqui de novo, né? Aqui, para quem não sabe, quando ele fala de padres e primeiros concílios, são os pais da igreja, ou padres da igreja, né? A palavra é sinônimo. Simplesmente em espanhol é chamado de padre, então a gente fala de padres da igreja. Quem são os padres da igreja? Se você procurar aí na internet, você vai ver uma coleção de livros e também os escritos você consegue aí da patrística. A patrística é exatamente a coletânea destes que foram os primeiros bispos, os primeiros diáconos, os primeiros doutores da igreja. E quando eu digo primeiros, são aqueles que sucederam os apóstolos, muitos deles sucederam os apóstolos diretamente, foram discípulos dos apóstolos. Muitos destes foram martirizados em nome da igreja. E eles deixaram seus escritos, deixaram cartas, deixaram orientações que não entraram como inspirados no cânon final da Bíblia, quando a Igreja Católica define. Mas este não quer dizer que estes escritos não sejam verdadeiros. Entende? Então, quando ele fala de padres e primeiros concílios, são esses. Mas espera aí. É só a Escritura, correto? Que é a autoridade final e infalível. Como é que você vai recorrer, então, aos concílios, se eles são falíveis? Feitos por homens falíveis? Não pode. Os próprios padres da igreja. Você vai ver aquilo ali, mas espera aí, são homens infalíveis, né? Ou são homens falíveis, quer dizer. O que eles escreveram é falível. Então, se é falível, eu vou considerar isso para quê? Percebe o problema? Ele afirma uma coisa, mas na prática, quando comparado com a própria definição que ele dá do sola escritura, não se sustenta. É uma questão de lógica básica, não tem uma coisa anula a outra. Ou você admite que os padres da igreja e os primeiros concílios têm esta capacidade, têm esta possibilidade de também fazer revelações, deixar coisas escritas e faladas de maneira infalível, quando falando em questões de fé e moral e em nome da igreja. Se você não admite isso, não tem como você admitir que a Bíblia é inspirada. Ou que você utiliza esses concílios e os escritos desses padres. Você não tem garantia nenhuma de que aquilo ali é verdadeiro ou não. Você vai usar de acordo com a conveniência. Voltando ao que ele está dizendo aqui, isso não quer dizer que não haja utilidade para a tradição cristã, mas somente que ela tem importância secundária. Como isso é possível? Por tudo que eu já falei antes. A tradição não pode ter importância secundária. Ela tem que ter a importância equivalente à Escritura. Porque é a tradição que gera a Escritura. E não o contrário. Ele agora vai entrar aqui num segundo autor. O escritor protestante reformado, Keith A. Matthieson, deve ser esse a pronúncia do nome dele, concorda, enquanto enfatiza o papel da igreja um pouco mais fortemente. Olha lá, hein? Somente a Escritura é inspirada e inerentemente infalível. Somente a Escritura é o supremo critério normativo. Mas a Escritura não existe isoladamente. Ela foi e é dada à igreja dentro do contexto doutrinário do Evangelho Apostólico. Olha, foi o que eu falei. Somente a Escritura tem o único critério final, mas é um critério que deve ser utilizado, interpretado e pregado pela igreja dentro de seu contexto cristão. Mas espera aí. Vamos lá. Como o próprio autor aqui fala, né? O Keith, ele vai dar este papel mais importante à igreja. E nisso aqui nós concordamos. Não tem como você pegar a Bíblia, que
com certeza é inspirada, mas deixá-la isolada da tradição apostólica, isso é impossível. Quem escreveu todos os textos da Bíblia foram os apóstolos. E as próprias escrituras mostram em diversos momentos que eles não foram, ou que eles pregaram coisas que eles não deixaram registrados. Quando Paulo fica lá 3 anos pregando na sinagoga, tudo que ele falou foi escrito? Não. Mas o que ele falou lá não foi inspirado? Entende? Você pega qualquer pentecostal aí que fala que é inspirado toda hora por Jesus Cristo por qualquer coisa. E aqueles que ele definiu para serem os primeiros, os fundadores da igreja, aqueles que seriam as bases para a transmissão do evangelho, não seriam inspirados durante todos os seus discursos de conversão? Há um problema de proporcionalidade aqui, né? Ou a pessoa se acha muito mais importante do que os próprios apóstolos. Eu não estou dizendo aqui que não haja inspiração do Espírito Santo nos dias de hoje, é claro que há. Você só não pode, dentro deste contexto aqui, dizer que não existe uma tradição apostólica e que a igreja, o magistério, não mantém essa tradição apostólica, que é uma acusação que os católicos recebem. Vamos voltar para o que ele falou. Somente a Escritura tem um único critério final. Como é isso? Como é que você pode dar importância para a igreja ler, interpretar, ensinar, pregar, mas a Bíblia que tem um critério final? É a Bíblia quem prega? A gente volta lá atrás naquela questão dos trechos nebulosos, da questão dos trechos essenciais. Não, a doutrina essencial está lá explícita e o que é obscuro... Tá, mas peraí. E o que é obscuro? Quem é que vai dar este critério final? Não tem como ser a Bíblia, porque se o critério, se o trecho é obscuro na própria Bíblia, como é que ela pode dar o critério final? Entende? Vamos seguir aqui para o segundo parágrafo do que ele fala. É importante notar que o princípio sola escritura, devidamente compreendido, não é uma afirmação de que a Escritura é a única autoridade de modo geral. Existem outras autoridades reais que são subordinadas e derivadas por natureza. A Escritura, entretanto, é a única norma inspirada e inerentemente infalível, e, portanto, a Escritura é a única e última norma autoritativa. Isso aqui é de uma salada de fruta tão grande que é difícil da pessoa entender o que ele quis dizer aqui. Então, peraí. Tem autoridades ou não tem autoridades? Essas autoridades são subordinadas à Bíblia? Peraí, mas a Bíblia foi, como eu já falei antes, escrita durante 100 anos e até o cânon ser definido são mais 200, 300 anos para frente. Como é que a autoridade dos primeiros cristãos, dos primeiros bispos, dos primeiros concílios existiu? Se elas são subordinadas à Escritura? É impossível que isso tenha acontecido. Não, mas já existiu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é o Evangelho. O Antigo Testamento, ele era a base para o judaísmo. Quando se fala em sola escritura, se fala de Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora volto a fazer a pergunta. Se essas autoridades são subordinadas à Bíblia, como é que a própria Bíblia pode ter autoridade? Se não havia Bíblia a qual estas autoridades pudessem justificar a sua existência. Isso é uma salada de fruta. Se você pegar isso aqui, ó, sem parar para refletir, nossa, que bonito. Não, ele tem razão. A Bíblia é autoridade de modo geral.
Ela é autoridade que deriva e subordina as outras por natureza. Não. Não tem como ser isso. Vamos voltar para o texto aqui, ó. Ele acrescenta: deve ser enfatizado que a falibilidade da igreja não torna sua autoridade inválida. Ó. Deve ser enfatizado que a falibilidade da igreja não torna sua autoridade inválida. Tá, mas espera aí. Você tem uma igreja falível. Correto? Aqui de acordo com a ideia dele. E a autoridade dela é válida. Como? Como é que você vai saber que o que aquela igreja falível determinou para você seguir é infalível? Aquela interpretação que ela fez da Bíblia, como ele afirma ali, né? Interpretar, utilizar e pregar. Este é o papel da igreja. Como é que você vai confiar, sendo esta igreja falível em critérios de fé e moral? Como você vai acreditar? Não tem como. Ele mesmo está dizendo que a igreja é falível, é impossível. É impossível de uma igreja falível te apresentar algo, uma interpretação, uma nova doutrina de maneira infalível. Percebe o outro buraco em que você entra? Aí muitos vão dizer assim, então quer dizer que tudo que o Papa fala é infalível? E aquela entrevista que ele deu não sei onde? Não. Não. Aqui é uma confusão. Tá? A igreja, que é o corpo de Cristo, através do seu magistério, onde o Papa é o bispo maior, ele é a autoridade maior, em critérios de fé e moral, é a autoridade máxima da Igreja Católica. E aquilo que ele define como regra de fé e moral, nós cremos que é infalível. Porque se não for, aquilo em que ele se baseou também não é. Incluindo aí as Escrituras. Perceba que no final, no frigir dos ovos, a igreja tem que ter, em critérios de fé e moral, a infalibilidade, garantida pelo Espírito Santo. Senão vira bagunça, cada um interpreta da maneira como quiser, dizendo que é infalível. Vamos continuar com o texto. Apesar de pertencer à ala anticatólica mais extremista e fundamentalista, o batista reformado James R. White concorda com Geisler e Madison a esse respeito, como vemos em uma série de exposições detalhando primeiro o que sola escritura não é. Então vamos lá. Para o James White, o que o sola escritura não é. Número 1. Primeiro e acima de tudo, sola escritura não é uma afirmação de que a Bíblia contém todo conhecimento. Beleza. 2. Sola escritura não é uma afirmação de que a Bíblia é um exaustivo catálogo de todos os conhecimentos religiosos. É óbvio que a Bíblia não precisa ser exaustiva para ser suficiente como nossa fonte da verdade divina. Realmente. É óbvio que a Bíblia não precisa ser exaustiva para ser suficiente como nossa fonte da verdade divina, que é onde nós temos um problema. A Bíblia não é suficiente como fonte da verdade divina, porque a verdade é o Cristo, é o Verbo encarnado. E ele não se limita a um livro, como eu já falei anteriormente, ou a um conjunto de livros, por melhores e mais inspirados que eles sejam. Jesus transcende a Bíblia infinitamente, ou gigantescamente. Então a Bíblia não pode ser
única fonte verdadeira da inspiração divina. Ponto 3. Sola Escritura não é uma negação da autoridade da Igreja no ensino da verdade divina. Vou repetir aqui. Sola Escritura não é uma negação da autoridade da Igreja no ensino da verdade divina. A Igreja, sendo o corpo de Cristo, apresenta e sustenta a verdade, mas permanece-lhe subserviente. Não há justificativa para a síndrome cristã dos desigrejados, tão popular no círculo protestante nos dias de hoje. Olha aqui, aqui ele faz uma crítica aos próprios protestantes. Mas essa crítica, na verdade, é uma crítica bumerangue. Ela volta na cara dele. Vamos pegar por partes. Sola Escritura não é uma negação da autoridade da Igreja no ensino da verdade divina. Então aqui ele está relegando a Igreja a um papel de ensinar o que a Bíblia, de acordo com ele, ensina de maneira clara. A Igreja só deve ensinar o que está ali. Mas espera aí, voltamos lá para aquela outra questão. Ensinos essenciais, coisas obscuras e não. Vocês vão definir o que é essencial, o que não é, mas vocês não devem só ensinar. É como se fosse uma receita de bolo, né? Você abre ali, lê os ingredientes, o modo de preparo para as pessoas e pronto. Então, tem alguma coisa errada aqui, correto? Mas aí ele complementa, né? A Igreja, sendo o corpo de Cristo, apresenta e sustenta a verdade. Mas permanece-lhe subserviente. Mas como é isso? Como você pode sustentar a verdade e só apresentá-la? Se você não tiver também alguma autoridade para isso, para tal, uma autoridade equivalente. No caso aqui é a Igreja que ele está falando. Aí, e olha um detalhe aqui. Ó. A Igreja sendo o corpo de Cristo. Então, o Cristo todo é cabeça e corpo. Se a Igreja é esse corpo, como ela deixa de ser a verdade? Entende? Então, a Igreja, enquanto inspirada pelo Espírito Santo, ela também tem autoridade equivalente à verdade. Ela também é a verdade. Então, ela não pode ser falível quando inspirada pelo Espírito Santo, nos critérios de fé e moral. Ela é equivalente à Escritura. Mas olha aqui. Esse ponto aqui para mim é o mais significativo. Não há justificativa para a síndrome cristã dos desigrejados, tão popular no círculo protestante nos dias de hoje. E aí eu devolveria para ele, né, uma pergunta. Por que não? Se você mesmo relega a Igreja a um papel secundário de ensinar, dependendo da Igreja, o protestante, lendo a Bíblia sozinho, vai se informar muito melhor daquilo que é essencial, daquilo que está ali na Bíblia de maneira essencial, daquilo que é claro, né? Como você disse aqui, não, os ensinamentos essenciais e claros, expressos aqui, pega a Bíblia na sua casa, lê você mesmo e você é a sua própria igreja. Então, os desigrejados, eles não são... esse termo, ele sequer deveria existir dentro do meio protestante. Você só é desigrejado se você é um católico que saiu da igreja. Porque, para os católicos, a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Com a autoridade equivalente à Bíblia. Você tem um magistério autoritativo. Então, você precisa estar na igreja fisicamente, para fazer parte dessa igreja. Do contrário, você é um desigrejado. No caso, pegando o próprio Sola Escritura, no caso protestante, não. Se é Sola Escritura, se ela tem autoridade infalível e final, eu posso me autodenominar pastor, ensinar a mim mesmo e me chamar de igreja. Percebe a subjetividade disso? A subjetividade que traz tanto o Sola Escritura quanto os outros solas da Revolução Protestante? Então, se você é protestante, pare de chamar aqueles que saíram da sua denominação de desigrejados. Não. De maneira alguma. Eles são a nova igreja verdadeira. E
se nós pegarmos bem o cerne, a essência do protestantismo, o chamado desigrejado é que é o protestante de verdade. O restante é pseudo-católico. Porque pinça coisas da tradição católica, da doutrina católica, coloca dentro de suas denominações e diz que aquilo é original, que eles é que criaram, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas os desigrejados não fazem isso. Eles seguem à risca o que a Revolução Protestante propôs. Eu leio a Bíblia por minha conta própria, a Bíblia tem autoridade suficiente, eu não tenho magistério, eu não tenho papa, ninguém interpreta por mim, eu sou inspirado pelo Espírito Santo, eu. Por isso o protestantismo é fundamentado, ele é criado em cima do humanismo. É quando você tira a igreja do caminho, o corpo de Cristo do caminho, e você se coloca como o novo corpo de Cristo. Sem igreja, você não precisa da igreja, você é o grande inspirado. As suas interpretações da Bíblia são inspiradas e só podem ser verdadeiras, porque afinal de contas você é muito especial. Vamos para o ponto 4. Sola Escritura não é uma negação de que a palavra de Deus, às vezes, tenha sido transmitida oralmente. Olha! Vamos ver aqui. Em vez disso, refere-se às Escrituras como algo que serve à Igreja como revelação final e plena de Deus. É de vital importância que o leitor reconheça. A posição protestante insiste que tudo o que Deus deseja para nós com caráter infalível, vinculante e autoritativo hoje, Ele nos forneceu nas Escrituras, que são corretas, claras, compreensíveis e confiáveis. Espera aí. Vamos voltar aqui no início. Sola Escritura não é uma negação de que a palavra de Deus, às vezes, tenha sido transmitida oralmente. Ué, mas espera aí. Aqui também uma coisa anula a outra, né? Se é palavra de Deus e não tem autoridade, porque foi transmitida oralmente, como assim? A palavra de Deus não tem autoridade sempre? Percebe o buraco que tem aqui só nessa frase? Se a palavra de Deus foi transmitida oralmente, aquela palavra de Deus transmitida oralmente tem autoridade equivalente a qualquer outro meio em que a palavra de Deus tenha sido registrada. Veja, este princípio, ele elimina o sola Escritura. Ele diz aqui que a Bíblia é uma revelação final e plena de Deus. Como? Gente, a Bíblia é uma revelação divina, lógico. Isso também é ensino católico. Mas ela não é a única revelação final. Não tem como ser. Por quê? A igreja continua viva. A igreja permanece viva até hoje. Coisas vão surgindo. Novas revelações vão surgindo, não revelações do Evangelho, né? Não revelações que alterarão o Evangelho, não, mas que o complementarão ou esclarecerão pontos que ali estão obscuros. E isso é o que a Igreja Católica ensina. O magistério também está ali para isso. Nós temos a própria Igreja, através do seu corpo, seus membros, que muitos recebem revelações privadas que depois vão se confirmando como verdadeiras, depois de passar pelo crivo da Igreja, investigações e tudo mais. Então, ela não é a revelação final e plena de Deus. É revelação de Deus, sim. Mas a igreja também tem esta autoridade. Recebe revelações também. É de vital importância que o leitor reconheça. A posição protestante insiste que tudo que Deus deseja para nós, com caráter infalível, vinculante e autoritativo hoje, ele já nos forneceu nas Escrituras. Aqui nós temos outro problema do protestantismo, que é aquilo que aconteceu antes
não conta mais. Que é o problema de todo revolucionário, né? Todo movimento revolucionário ele quer destruir a história. Porque se ele destrói a história, você não tem passado. Quem controla o presente controla o futuro. Então, se você diz que toda revelação hoje é suficiente, o que está na Bíblia, automaticamente você está jogando tudo que veio antes da Bíblia no lixo. Você está jogando tudo aquilo que Jesus ensinou e que não está registrado na Bíblia no lixo. E como é que se joga algo que o próprio Deus revelou no lixo? Não tem como. Então você tem que admitir que tem tanta autoridade quanto aquilo que está escrito, a revelação escrita. A revelação oral tem tanta autoridade quanto a revelação escrita. Uma complementa a outra. E ainda termina, né? Ele já nos forneceu nas escrituras que são corretas, claras, compreensíveis e confiáveis. Como a gente já viu antes, nem tudo é compreensível. Tem coisas que a gente confia porque a Igreja Católica assim determina. Nós precisamos de muito e muito estudo para conseguir compreender aquelas coisas que a Igreja nos ensina pela sabedoria e pela autoridade que ela tem. Coisas corretas, com certeza. Tudo que está ali é correto. Agora, claro e compreensível, nem tudo. Por isso nós precisamos de um magistério. E muito do que ali está só se torna claro por conta da tradição oral. De todos os escritos dos padres da igreja, dos concílios, dos primeiros concílios e dos outros também, né? Mas falando pré-Bíblia, dos primeiros concílios, coisas que ali estão, a gente só consegue clarear a partir de escritos fora da Bíblia. E que tem que ter a mesma autoridade, ou uma autoridade equivalente, que é a autoridade da igreja. Ponto 5. Sola Escritura não acarreta a rejeição de todo tipo ou forma de tradição. Olha aí. Existem algumas tradições que honram a Deus e são úteis na igreja. Sola Escritura significa simplesmente que qualquer tradição, não importa quão antiga ou venerável possa nos parecer, deve ser testada por uma autoridade superior. E essa autoridade é a Bíblia. Peraí. Sola Escritura não acarreta a rejeição de todo tipo ou forma de tradição. Então aqui ele já está dizendo uma coisa que muitos protestantes negam, tá? Isso aqui não é dogma protestante, não. Como a gente viu lá no início do livro, para muitos, falou a palavra tradição, é tradição de homens, tem que ser descartada e jogada no lixo. Por isso também esse ódio à história cristã. O ódio à história da Bíblia, à história da igreja. Mas aqui ele fala uma coisa que sola Escritura significa simplesmente que qualquer tradição, não importa quão antiga ou venerável possa nos parecer, nem admite que a tradição está correta ou não, deve ser testada por uma autoridade superior. E essa autoridade é a Bíblia. Peraí, mas a Bíblia foi gerada pela tradição oral. A tradição oral é anterior à Bíblia, como já foi falado antes. Se a tradição oral está abaixo da Bíblia, como é que a Bíblia pode... Até a pergunta fica complicada. Como a Bíblia pode estar acima de quem a gerou? Entende? E aqui o povo pode falar assim, não, mas Jesus foi gerado por Maria e está acima dela. São duas coisas completamente diferentes. Jesus é Deus, foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Aqui nós estamos falando de duas coisas equivalentes. A tradição oral e a Bíblia. O que foi escrito e registrado nas cartas, nos livros, primeiro foi passado de maneira oral. Se não fosse assim,
aquilo que está escrito não teria garantia. E como já falei anteriormente, essa história de que, não, o Espírito Santo nos inspira para confirmar que aqueles são os livros, aquelas são as cartas que deveriam estar ali. Já vimos o problema disso, né? Mais de 30 mil denominações por aí afirmando a mesma coisa. Então não pode ser. A Bíblia não pode ser superior à tradição oral. Ela tem que ser equivalente a ela. Sola Escritura não é uma negação do papel do Espírito Santo em guiar e iluminar a igreja, mas parece que é. Como a gente acabou de ver aqui, parece que é. Porque se o Espírito Santo não inspirou a tradição oral que veio antes da Bíblia, para que essa tradição oral, posteriormente, gerasse os escritos, a necessidade dos escritos, inclusive. Se, como diz o Evangelho, Jesus ensinou coisas que não estão registradas na Bíblia, então esse princípio que ele colocou aqui não é válido. Sola Escritura não é uma negação do papel do Espírito Santo em guiar e iluminar a igreja. Para nós católicos, realmente. Isso aqui é um princípio católico. O Espírito Santo guia e ilumina a igreja. E a igreja tem, quando inspirada pelo Espírito Santo, em caráter de fé e moral, as decisões são vinculantes, as decisões são autoritativas, são equivalentes à Bíblia. White prossegue agora mostrando o que o Sola Escritura é. Olha lá, vamos ver o que o Sola Escritura é para ele. 1. A doutrina do Sola Escritura, afirmada de forma simples, é a de que somente as Escrituras são suficientes para funcionar como o regula fidei, a regra de fé infalível para a Igreja. Este ponto é idêntico ao que os outros dois autores falaram, e já foi também refutado. 2. Tudo o que alguém deve acreditar para ser cristão se encontra nas Escrituras e em nenhuma outra fonte. Tudo o que alguém deve acreditar para ser cristão se encontra nas Escrituras e em nenhuma outra fonte. Ok. Mas aí a gente volta para o problema do claro, obscuro. Quem vai definir o que é o tudo que o cristão precisa acreditar? Se você tem partes obscuras. E o batismo, voltamos lá, para este exemplo, porque é um exemplo muito forte. Você crê que o batismo é necessário para a salvação? Se você crê, você batiza crianças? Não? Por quê? Aí você vai precisar de alguém para te explicar isso. Que é algo fora da Bíblia, porque na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia não define que crianças não devem ser batizadas. Pelo contrário, ela afirma que pessoas eram batizadas com toda a sua família, que envolviam crianças também. Então, qual é a sua justificativa para não batizar crianças? É algo extra-bíblico. E que se aquilo extra-bíblico é o que você crê, é a justificativa para o que você crê, então, somente a Bíblia não é suficiente. 3. Aquilo que não é encontrado nas Escrituras, seja diretamente ou por implicação necessária, não é obrigatório para o cristão. Aquilo que não é encontrado nas Escrituras, seja diretamente ou por implicação necessária. O por implicação necessária aqui é a lógica, tá? Se isso, então aquilo. Mas quem vai definir isso? A gente sempre vai voltar a este problema do magistério. Alguém tem que definir isso aqui. Se alguém define, é porque tem autoridade vinculante e autoritativa.
é a pessoa que vai traduzir a Bíblia para você, o que é certo, o que é errado, qual é a regra de fé. Então, este trecho aqui, ele se anula, porque não tem como você encontrar nas Escrituras tudo. Como o ponto anterior disse, né? Tudo que alguém deve acreditar para ser cristão. Não tem como. E aí, aqui, a gente volta para a questão do anticoncepcional, né? Seja direta ou por implicação necessária, não é obrigatório para o cristão. Então, se você não encontrar lá na Bíblia a palavra anticoncepcional, ou por lógica que o anticoncepcional não deve ser usado, então você pode usar à vontade. Entende? Alguém vai ter que te dizer, não, isso está errado. Lá no Gênesis, o primeiro mandamento: crescei e multiplicai-vos. Este é o primeiro mandamento de Deus. Ele colocou alguma observação aí? Não. Não colocou observação nenhuma aí. Mas quem é que disse isso? A igreja. Essa dita dedução lógica é a igreja. E aí, se você discorda, por exemplo, lá você tem um pastor que prega esta mesma definição da Igreja Católica. Você discorda dele? Você também está certo, é? Você interpreta a Bíblia? Como diz o ponto 3 aqui, não é obrigatório para o cristão aquilo que não for encontrado na Escritura diretamente ou por implicação necessária. A questão da lógica vai de acordo com a sua cabeça. Já que você vive uma doutrina freestyle, então a sua lógica também pode ser freestyle. A sua lógica se adapta àquilo que você quer viver no seu dia a dia. Não é uma conversão real. E se você segue o posicionamento do pastor, automaticamente ele se torna o seu magistério. E aí você vai ter que admitir que tem um papa. Só que ele é um papa que se autonomeou aí há, 5 dias. Ponto 4. As Escrituras revelam o que é necessário para a salvação. 5. Todas as tradições estão sujeitas à autoridade superior das Escrituras. É mais ou menos o que ele já tinha falado lá do que não é, né? Então, aqui no que é o Sola Escritura, ele diz que as tradições estão todas sujeitas à Escritura. Já vimos também que isso não tem como se sustentar. Então, eu vou parar por aqui hoje e depois nós vamos continuar. A introdução, ela está quase acabando e a gente vai entrar, então, nos itens. Em cada um dos itens onde ele vai destrinchar mais detalhadamente como cada um destes argumentos do Sola Escritura, eles são falhos. Como todo bom argumento enganador, ele tem aspectos de verdade. Mas, na totalidade, nós percebemos que ele é falso. Então, eu espero que... O vídeo é longo, mas para explicar coisas bem explicadas, muitas vezes nós precisamos de muito tempo. Porque é muito mais fácil você criar uma narrativa, repetir uma narrativa, você leva segundos. Mas para que você desmistifique aquela narrativa, vai precisar de mais tempo. Nós vemos isso nos movimentos revolucionários sempre. Quando eles acusam as pessoas aí à vontade, usam apelidos, xingamentos, no caso dos católicos, né? Seu idólatra, você adora imagens, você adora um pedaço de pão, você faz procissão demoníaca porque usa uma imagem. Entende? São xingamentos. Tem como você, com uma palavra apenas, mostrar para a pessoa que ela está enganada? Não. Muitas vezes você é abordado, a pessoa pega um trecho isolado da Bíblia e joga em cima de você. Ah, aqui ó, Êxodo 20, né? Se eu não me engano é Êxodo 20. Ah, imagem de escultura.
Aí, só para você explicar para a pessoa que aquela tradução está errada, a tradução original é ídolo, e que ídolo pode ser qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, e que a idolatria não é exclusiva de maus católicos. A idolatria ela está presente em qualquer lugar, seja daqueles que se dizem cristãos ou aqueles que afirmam que não são cristãos, não têm religião. Se você coloca alguma coisa no lugar de Deus, dá amor àquela coisa ao amor que era devido a Deus, você está agindo como um idólatra. Você precisa se confessar, você precisa pedir perdão. Mas só para você explicar isso, leva um bom tempo. E ainda tem aquela barreira do não, mas você tem que explicar de uma maneira que eu aceite. E o problema do Sola Escritura, né? Onde na Bíblia está escrito isso? Aí você vai lá, pega e mostra que o próprio Deus mandou fazer imagens para colocar na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança estava em contexto de ritual. E as pessoas se ajoelhavam diante daquela arca. E aí eram idólatras? Deus que mandou fazer aquelas imagens é idólatra? E o protestante vai falar para você, eu não concordo com isso. Então ele está usando ele mesmo como a métrica. E aí a gente volta para o problema do Sola Escritura. E por que nós precisamos de um magistério e também considerar a tradição oral como autoritativas e equivalentes à Bíblia. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desta primeira parte e vou agora encerrar o vídeo. Na próxima, a gente vai já entrar em cada um dos pontos. Um abraço, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, manda aí para aquelas pessoas que você acredita que defendem o Sola Escritura, às vezes até sem saber, e que precisam ouvir estas verdades, né? O que o Sola Escritura esconde por trás destas palavras bonitinhas que ele apresenta e que não são verdadeiros. Beleza? Fiquem com Deus. Salve Maria, viva Cristo Rei.